Apocalipse 3, do 14 até o 20. Pouquinho mais que 4 versículos, não é? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Lemos do 14 até o versículo de número 20 para nossa meditação. Rapidamente, porque o tempo não nos espera, né? Nós vamos fazer aqui uma breve introdução, né? O porquê Jesus usou essas palavras com a igreja de Laodiceia. Você pode observar que em algumas igrejas o Senhor dirigiu elogios, a umas igrejas o Senhor falou da sua reprovação pelas suas atitudes, e algumas igrejas o Senhor tanto reprovou atitudes como elogiou algumas práticas. Já a igreja que nós meditamos a semana atrasada, que foi a de Filadélfia, só haviam elogios, nenhuma crítica. Foi a igreja mais elogiada pelo Senhor Jesus. Já no caso da igreja de Laodiceia, o Senhor reprova as suas atitudes e, ao mesmo tempo, dá um conselho para esta igreja. E aí você vai ver, ao longo que nós formos destrinchando aqui o texto sagrado, que, conforme já meditamos nas outras igrejas, o Senhor sempre disse a expressão: conheço as tuas obras. Porque, de fato, se tem alguém que conhece as nossas obras, é o Senhor Jesus, né? E eu quero começar dizendo a você que essa igreja se localizava no Vale de Lico na Ásia Menor. E aí tinha 3 cidades principais no Vale de Lico. Era a cidade de Colossos, conhecida pelas suas fontes de águas frias, e você já vai saber por que eu estou falando isso. Também havia a cidade de Hierópolis, conhecida por causa das suas fontes termais, que curavam até as pessoas. E a cidade de Laodiceia também se encontrava no Vale de Lico, que era conhecida pela sua igreja morna, ou pelas suas águas mornas, o que causou enjoo no Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, a igreja em Laodiceia, ela é citada no Apocalipse e também na carta de Paulo aos Colossenses. São as únicas 2 referências que nós encontramos dessa igreja. E as cidades de Laodiceia, Colossenses e Hierópolis ficavam neste vale, como eu acabei de falar para você. E Laodiceia ficava no local da cidade moderna de Denizli, né? Não sei se estou pronunciando bem, Denizli. É até difícil de pronunciar porque tem um Z no meio, mas enfim, que fica na Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. E por que o Senhor Jesus disse isso para Laodiceia? Estou a ponto de vomitar-te porque tu és morna.
Nada que Jesus dizia era sem sentido, tudo tinha a ver com alguma coisa da época, da cultura. A mensagem do Senhor Jesus era sempre, eu vou dizer assim, personalizada, porque ele sabia qual era a linguagem que ele precisava usar para atingir as pessoas daquela época, para alcançar as pessoas daquela época. E entenda que antigamente a água da cidade de Laodiceia, ela vinha do aqueduto de fontes termais que ficavam ao sul da cidade. E até chegar lá em Laodiceia, a água ficava morna. Até ela passar por todo esse aqueduto, a água chegava na cidade de Laodiceia morna. E a qualidade dela também não era boa. E é por isso que a cidade ganhou a reputação de ter águas não potáveis, ou seja, não servia para beber. Ao engolir esta água, muitas pessoas ficavam com vontade de vomitar. Eu não sei se você já teve essa sensação de colocar água morna na boca e tentar tomar. Você já tentou fazer isso? Eu já tentei fazer isso. A sensação é horrível, né? Tem gente que não gosta nem de tomar água natural. Imagina água morna. Tem gente que diz assim, olha, irmã, eu só gosto de tomar água gelada. Pois bem, pois tem gente que só toma água gelada. Tem gente que toma água natural, mas não gosta muito. Agora, imagina você tomando água morna. As pessoas que tomavam essa água morna de Laodiceia, elas ficavam com ânsia de vômito. Elas ficavam com náuseas. E é por isso que o Senhor Jesus vai usar essa linguagem e vai dizer, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa expressão é muito forte, eu sei. E nós vamos entender por que o Senhor disse isso, né? Outras características de Laodiceia, elas servem como base dessa carta. E o que é, irmã Jaqueline? A igreja de Laodiceia, ela foi conhecida como uma espécie de centro bancário. A região também produzia lã preta. Você vai entender porque Jesus disse tudo o que disse para essa igreja. Essa igreja também, essa cidade de Laodiceia, também produzia lã preta. E a cidade também produzia um tipo de colírio para os olhos, onde muitas pessoas eram curadas ao fazer uso desse colírio. E aí é por isso, né, que o Senhor começa dizendo assim, eu conheço as tuas obras, como ele disse para todas as outras igrejas, nos outros 2 capítulos que nós lemos, falando sobre as outras 6 igrejas da Ásia. E verdadeiramente o Senhor conhece. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo para a igreja de Laodiceia, né? Porque ele até usa a expressão assim, eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros. O Senhor é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele é aquele que passa em revista a sua igreja. E quando eu falo de igreja, de o Senhor passar em revista a igreja, não estou falando de um espaço físico, porque o Senhor só poderia então nos enxergar lá. Quando ele fala que eu ando no meio dos candeeiros, ele estava dizendo, eu ando no meio da minha igreja, e a igreja é você. Então, onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na faculdade, seja até mesmo na igreja que você congrega, o Senhor está sempre passando em revista e sondando os nossos corações, para saber qual é a intenção do nosso coração. E isso é muito sério, porque eu posso se esconder do meu pastor, eu posso se esconder da minha família, eu posso me esconder dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, dos meus irmãos em Cristo, só não consigo me esconder da revista do Senhor Jesus. Só não consigo me esconder da sondagem do Senhor Jesus à minha vida. Glória a Deus por isso, porque ninguém se esconde. Davi disse que no Salmo 139, se não estou enganada, quando ele ainda estava informe no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. O Senhor já o enxergava. Veja que coisa linda é o nosso Deus. E aí o Senhor vai também falar, né? Que as afirmações da própria igreja de Laodiceia, presta atenção, as afirmações da igreja, elas não refletiam
elas não demonstravam o verdadeiro estado delas. Preste atenção nisso. Porque é muito fácil a gente dizer que está tudo bem, né? Na vida espiritual de uma igreja, de uma pessoa, porque Laodiceia dizia assim, você leu os versículos comigo? A igreja dizia assim, estou rico, adquiri muitas riquezas e não sinto falta de nada. Eu não preciso de nada. Uma coisa é a gente dizer que está bem. E a outra coisa é nós estarmos de fato bem. Uma coisa é uma igreja dizer que está bem, que está crescendo, que está de vento em popa. E outra coisa, essa igreja está espiritualmente saudável. Porque nem todo crescimento indica que aquela igreja está bem. Ah, está crescendo muito, então Deus está ali, está bem. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é inchaço, não é crescimento. O fato de você estar próspero financeiramente falando, as portas abertas, sendo promovido, sabe? Não sentindo falta de nada, como a igreja de Laodiceia dizia, não significa que de fato você esteja bem. Às vezes a nossa vida secular aparentemente está bem, mas por dentro, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nós não estamos bem de fato. E o Senhor fez questão de dizer isso para Laodiceia. Vocês dizem que estão bem, que estão ricos, que não sentem falta de nada. Mas, na verdade, vocês são pobre, nus e desgraçado. É o que diz em outra versão. Muito forte, né? Porque Jesus conhecia aquela igreja no íntimo. Jesus sabia o dia a dia daqueles irmãos da igreja de Laodiceia. O Senhor conhecia quem eles eram na vizinhança, quem eles eram na igreja, quem eles eram na faculdade, quem eles eram no trabalho. O Senhor sabia quem eles eram. Aleluia! E aí, meus irmãos, é uma coisa dizer que está bem, outra coisa é estar de fato bem, porque o Senhor vê as nossas obras, o Senhor sonda o nosso coração. E a igreja de Laodiceia, ela tentava esconder isso. Ela mentia acerca de si mesma. Mas só que a Jesus, eles não conseguiam enganar. Quem sabe você está se identificando com essa palavra e está dizendo assim, ah, irmã, você diz para todo mundo, olha, eu estou bem. Alguém pergunta, como é que está a tua casa? Está bem. Como é que está a sua vida espiritual? Estou bem. Como é que está você por dentro? Não, estou bem. E muitas vezes você diz que está bem, mas não está bem. Muitas vezes você diz ao seu pastor que está bem espiritualmente, mas não está bem. Muitas vezes você diz a pessoas que você conhece, a seus irmãos em Cristo, ah, minha vida está bem, está tudo em cima, está tudo legal, mas não tem nada legal, porque a sua comunhão com Deus, ela não está legal. A sua comunhão com Deus, ela não está em ordem. A sua vida diante do Senhor não está às mil maravilhas, não está do jeito que Deus queria, mas para os outros nós costumamos dizer que está bem. Aleluia! Eu preciso correr um pouquinho. Veja. Aí a igreja diz que estava bem, né? Diz, eu estou rico, abastado, não estou precisando de nada. Aí Jesus disse para esta igreja, mas tu não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Que coisa, né? Olha que o Senhor disse isso porque o orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou, a ponto de eles não enxergarem os seus problemas espirituais. Eles se achavam fortes, se achavam independentes. Mas Jesus viu o real estado dessa igreja que, ao contrário do que eles diziam, estava fraca, estava cega, estava infrutífera. A cidade de Laodiceia, ela sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo e ela foi reedificada com recursos próprios. Elas não precisaram do auxílio do governo romano. E parece que essa igreja sentia essa sensação de autossuficiência por causa disso. E isso é perigoso. Num rebanho de ovelhas que precisa seguir o bom pastor, se sentir autossuficiente, achar que não precisa de ninguém e maquiar uma situação para dizer para o mundo que está tudo bem não estando, isso é muito perigoso.
Olhe que naquela cidade de Laodiceia, uma igreja conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico que é o Senhor. Eles precisavam da humildade dos publicanos e dos pecadores, como vemos vários exemplos na Bíblia. Numa cidade que produzia roupas de lã, eles estavam nus. É por isso que o Senhor vai dizer: vocês têm colírio, mas estão cegos. Vocês produzem colírios, mas estão cegos. Vocês produzem fios de lã, mas vocês estão nus, sem a vestimenta da justiça oferecida pelo Senhor. Ah, meu Deus. Essa palavra tem endereço. Tem pessoas que estão vivendo como se tudo estivesse bem. E eu quero dizer a você, meu irmão, essa sua faceta, essa sua maneira de querer mascarar as coisas para a tua família, para os teus irmãos em Cristo, para o teu pastor, ou para quem quer que seja, não vai te levar a lugar nenhum. Tem gente que se sente autossuficiente, aí ele diz: eu não preciso de pastor. Eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar em lugar nenhum, eu não preciso ter compromisso com ninguém. Se eu quiser ser crente, eu posso ser crente em casa. Outro dia eu peguei um Uber que eu disse para ele assim: você é evangélico? Ele disse: não, mas não preciso estar na igreja para dizer que sou evangélico. Eu disse: por quê? Porque eu conheço a Bíblia, eu sei o que o Senhor diz, e as igrejas estão fazendo muita coisa errada, e não sei o que. E começou. Esse tipo de gente já está cego. Já está nu, está olhando para os defeitos dos outros e está esquecendo dos seus. Está olhando para a vida dos outros e esquece que cada um dará conta de si diante do Pai. Seja pastor, seja missionária, seja membro, congregado, todo mundo vai dar conta das suas ações diante do Pai. Ninguém pode dizer: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de família, eu não preciso de amigos, não preciso disso, não preciso daquilo. Não pode! Todos nós somos, primeiro, dependentes de Deus e, segundo, dependemos de alguma forma de outra pessoa. Em algum momento da vida nós precisamos da família, precisamos do pastor, dos irmãos em Cristo, dos vizinhos, todo mundo precisa de alguém. E aí vamos à frente, porque não dá tempo de a gente ficar aqui, né? E essa igreja enfrentava esses problemas. Aí o Senhor Jesus vai dar um conselho, para a gente concluir. E vai dizer assim: eu aconselho vocês, no versículo 18: compre de mim ouro refinado no fogo, e vocês se tornarão ricos. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E comprem de mim colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Veja que palavra forte Jesus falou aqui. Comprem de mim ouro refinado, que o Senhor estava dizendo. Vocês dizem que são ricos, mas a verdadeira riqueza, ela é espiritual, ela não é física, ela não é material, ela é intangível. Vocês dizem que são ricos, mas precisam adquirir a verdadeira riqueza, que ela é espiritual e vem exclusivamente de Deus e oferece ouro puro, provado no fogo. Rico não é aquele que tem uma conta bancária estourando, é nada. Rico é aquele que espiritualmente é rico. Aquele que é rico para com Deus, de graça, de misericórdia, aquele que foi alcançado pela salvação que o Senhor Jesus oferece. Esse pode dizer que é rico, pode até morar no barraquinho de tábua, mas dizer: eu sou rico porque eu tenho Jesus na minha vida. O Senhor disse: vocês precisam comprar roupas, vocês precisam adquirir de mim roupas brancas. Sabe por que o Senhor disse isso? Porque aquela cidade produzia lã, que faziam roupas belíssimas. Mas o Senhor disse: vocês estão nus. E só eu posso lavar as vestes sujas de vocês. Só o Senhor Jesus pode lavar as nossas roupas de pecado. Só Ele pode nos vestir de pureza e de atos de justiça. Só o Senhor Jesus. E aí o Senhor vai dizer assim: comprem de mim colírio para os seus olhos.
porque aquela cidade produzia um colírio que curava muitas pessoas, só não conseguia curar a cegueira espiritual da igreja de Laodiceia. Que coisa, né? E o Senhor disse: comprem de mim colírio para os seus olhos, porque somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que atinge muita gente que é orgulhosa e que se acha autossuficiente, que não precisa de Deus, que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de família. Aí tá precisando comprar um colírio de Jesus, um colírio do céu, para tirar essa trave que tá no olho, para tirar essa soberba, esse orgulho, essa prepotência, essa autossuficiência, que por mais que você não aceite, você depende de Deus e depende das pessoas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou os fariseus, que se achavam acima de qualquer suspeita, sabe? É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus, e aí ele começa a confiar em si mesmo, sabe? Se acha um super crente, melhor do que outros, acima de todos. Tá precisando comprar colírio de Jesus para os olhos. Oh, glória! E para a gente terminar, o Senhor disse: eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Observe que a correção que vem de Deus, ela é cheia de amor. Ela é cheia de graça, de misericórdia. E quando Deus nos corrige, nós devemos aceitar a disciplina como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Porque o desejo de Deus a nos corrigir é nos conduzir ao arrependimento e à correção dos nossos caminhos, né? A plena comunhão com Ele é nos trazer de volta a comunhão. Não é para matar, é para trazer a comunhão. Assim, qualquer igreja que possa disciplinar seus membros precisa corrigir em amor. Os pais que corrigem seus filhos devem corrigir em amor, né? E assim os cristãos, uns para com os outros, corrigir em amor, tendo paciência. E aí o Senhor diz assim para eles, para terminar: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olhe que a solução ao problema dos discípulos de Laodiceia não seria simplesmente algumas mudanças que precisavam acontecer, mudanças externas. Eles precisavam do zelo para com Deus, para se arrepender de verdade. Quando o Senhor fala: porque não és quente nem frio, mas és morno, estou a ponto de vomitar-te, é primordialmente por causa da questão das águas mornas de Laodiceia, mas ele está descrevendo a atitude daqueles cristãos que acham que não precisam mudar, que não precisam se arrepender, que não precisam mudar a cada dia, confessar a cada dia. Ele não sabe o que quer, está sempre em cima do muro. Uma hora está com Jesus, outra hora está com o pé no mundo. Uma hora está na igreja, outra hora está pulando aí os carnavais da vida. Está na igreja, mas é infrutífero. Está na igreja, mas não avança espiritualmente. Está na igreja, mas não se envolve com nada. Ou então quer ser crente em casa, você está sendo morno espiritualmente. E o Senhor não aceita um crente morno. Ou você é fervoroso, ou você se entrega de verdade, ou você abre o coração, ou você entende que é dependente de Deus, que precisa se arrepender todo dia, porque todo dia nós pecamos. Ou é melhor ser frio de uma vez. Infelizmente, receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor fala assim conosco porque Ele nos ama, porque Ele não quer perder a nossa alma, porque Ele não quer que nenhum se perca. Então, vamos parar de fingir que está tudo bem e vamos buscar a graça de Deus para que tudo fique realmente bem. Vamos parar de fingir que a nossa vida espiritual está a mil maravilhas e vamos de fato ter uma vida espiritual que agrade ao Senhor. Uma vida de renúncia, de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, de busca constante pelo reino dos céus. Irmã, me sinto fraca, então reconheça para Deus. Não fique levando com a barriga e fingindo que não está tudo bem, não. O Senhor te ama. Sai de cima do muro. Decide viver uma vida verdadeira com Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.